Tá aqui, ó. Esse fio que vocês estão vendo aqui chegou no barramento, tá vendo? Nesse barramento, desse barramento eu fiz um pointer para cá, para esse barramento de neutro que vocês estão vendo. Do barramento de neutro, olha aqui que eu fiz. O neutro principal chega aqui e daqui sai esse fio para o IDR que está aqui, ó. Isso está correto ou não? Está feita a pergunta, tá? Certo isso ou não está certo isso? Poderia chegar com esse fio aqui no barramento de neutro e do barramento trazer para cá. Mas eu fiz assim, tá certo ou não? Liguei direto aqui no IDR. Tá correto isso ou não tá? A pergunta que o Vitor tá fazendo, tá? Neutro principal tá aqui. Evidentemente vai sair um terra daqui para o barramento de terra. Os terra vai partir daqui, neutro vai partir daqui, os neutros. Isso tá certo ou não tá certo? É a pergunta que o Vitor tá fazendo. A fase chega aqui e eu tô fazendo os pointer para cá e para cá, para o DPS e para o disjuntor. Poderia a fase chegar no disjuntor também e fazer o contrário, jampear para cá e para cá. Tá correto isso ou não? Cheguei com a fase direto aqui no IDR. E aí, número 1. Aqui, ó, tá vindo certinho o neutro na letra N. Isso tá certo ou não? Tá feita a pergunta para estimular o raciocínio do eletricista. E aí? Pergunta muito interessante, tá? Pode perguntar, sinta-se à vontade. Se você não quiser responder essa pergunta, não tem problema. Dá um like, dá um joinha lá, mas tá feita a pergunta aí. Beleza? Vamos estimular o raciocínio. O objetivo do vídeo é esse. Qual outra pergunta para estimular o raciocínio do eletricista? Você sabe o que é SPDA? Sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Sabido por muitos eletricistas do ramo. Beleza? Quando cai uma descarga atmosférica, ela cai nesse sistema e protege a estrutura do prédio. Ou ela vai cair lá no sistema ou naquelas partes condutivas aterradas, uma tubulação metálica, por exemplo. É sabido por muitos isso, ok? Mas é sabido por muitos que quando essa descarga atmosférica cai, gera uma elevação de tensão em milhares de volts. E de acordo com a lei de Ohm, por que isso acontece? Tá feita a pergunta para os eletricistas aí, hein? Muitos do ramo aí de SPDA, feita essa pergunta. Por que gera essa elevação de tensão em milhares de volts? Tá feita a pergunta, aproveitando a ocasião dessa pergunta, vai essa pergunta também. E aí, se fosse para você responder agora, o que você iria responder? E aí? Então eu vou responder, tá? Quando o sistema tenta dispersar essa corrente, gera uma resistência entre o terra e o ponto de conexão do sistema de aterramento PE. É por isso que gera essa elevação de tensão em milhares de volts. Beleza? Legal, né? Mas tem mais uma pergunta que eu vou fazer para você. Quando essa descarga cai no fio, lá na rede elétrica, caiu nos cabos, por que os cabos não são danificados? E aí? Por que não danifica os cabos lá? Feita a pergunta, hein? E aí? Por que não eleva o potencial dos cabos? E aí, a ponto de destruir os cabos? Feita a pergunta. Caiu lá na rede de distribuição. Tá aí mais uma pergunta. E aí? E aí? Uma pergunta. Pensa direitinho, tá? Então o Vitor vai responder também. Porque os cabos estão em referência ao terra do transformador. Belezinha? É por isso que não danifica os cabos a um potencial de destruir eles, tá? Não acontece isso. Por causa da referência que tem esses cabos com terra lá do transformador. Belezinha? Estou à disposição para troca de informação. Podem perguntar. Ok? 3 perguntas interessantes, tá? No ramo da eletricidade, tá? Aterramento, esse esqueminha aqui, ó. Tudo isso para estimular o raciocínio do eletricista. Vamos comentar, fique-se à vontade. Um abraço, deixa o like, inscreva-se no canal.